Vamos lá, pessoal, vamos iniciar a nossa aula, tá? Eu botei aqui para gravar. Deixa eu só ajeitar aqui a última. Vamos lá, agora sim. É porque o vídeo da aula passada eu coloquei para exportar desse meu programinha aqui diretamente lá para as pastas, só que eu não tinha criado a pasta da apresentação da disciplina, ele não exportou direto. Mas eu já peguei o vídeo, já coloquei aqui e depois, quando terminar essa nossa aula aqui, eu vou colocar os dois, né? O da apresentação da disciplina, que foi da semana passada, e vou colocar também esse, que é a nossa introdução, a nossa disciplina, né? Então, primeiramente, gente, boa noite a todos, tá? Essa é a nossa segunda aula de qualidade de software, ok? E, Ok, boa noite. e nós vamos iniciar o nosso trabalho de qualidade com os fundamentos da qualidade, né? De que é qualidade efetivamente. Eu já adiantei algumas coisas na semana passada com vocês, mas agora a gente vai abordar melhor esse assunto, tá? Então, o nosso objetivo dessa parte introdutória da disciplina é apresentar os conceitos básicos sobre qualidade de software e também abordar a questão da qualidade com ênfase em modelos de qualidade de processo de software. Na verdade, a gente vai fazer uma introdução à questão dos modelos de qualidade, como eu falei para vocês na aula passada. A gente vai ter dois modelos que nós vamos tratar bastante aqui dentro da disciplina, que é o do CMMI e do MPSBR, com ênfase maior até no MPSBR, tá? Bom, vamos começar aqui. Qual é a situação atual da maioria das empresas de desenvolvimento de software? Bom, eu não sei se vocês trabalham em alguma empresa que, que atua com desenvolvimento de software, não tenho, não conheço, né? Mas assim, uma das coisas que é importante a gente passar para vocês como é que a realidade hoje, né, do trabalho, né, da maioria das empresas de software, né? Nós temos o que? Normalmente nós temos um acúmulo de muito trabalho, muita coisa para fazer. Software, a engenharia de software é uma coisa interessante, né? Por ser um conceito muito abstrato, as pessoas demandam muito da gente. E ser abstrato, quando eu falo abstrato, é diferente da engenharia tradicional, que você vê um prédio sendo levantado, vocês veem uma, uma edificação, alguma coisa assim. A coisa é mais material, né? É mais visível para nós. Então, demandar alguma coisa normalmente se associa com um esforço que precisa ser feito, né? Então, eu preciso levantar um prédio, eu vou precisar de mão de obra, vou precisar de material, e isso é visível. Por isso que eu estou dizendo o conceito para nós do software ser abstrato e a engenharia tradicional que se trata com elementos concretos, né? E por conta disso, né, nós somos muito demandados, né? Nós temos uma demanda muito grande de atividades, de ações que nós precisamos fazer com relação ao software. E nem sempre essas atividades elas estão bem definidas ou bem demandadas, tá? Isso acaba acarretando um acúmulo de trabalho. É muito comum a gente ter abandono de planos e procedimentos. Tem uma estatística que está no livro do Eduardo Bezerra que é bem interessante. Ele diz o seguinte, na informação que ele traz lá no livro dele, que 73%, se não me engano, eu posso estar equivocado em termos do último número, se é 73, 75, mas por aí, dos projetos de softwares, eles são desenvolvidos, mas ou eles não são entregues, ou eles não são colocados em uso. Então, uma quantidade extremamente considerável. Se vocês pensarem que de 10 projetos de desenvolvimento de software,
eu tenho praticamente 7 que são abandonados ou nem são utilizados. Deixa eu só liberar a entrada de algum colega aqui que pediu para entrar. Ok? O produto acaba funcionando, mas com defeitos. Então acaba chegando ao usuário com muito defeito. Também eu não consigo estimar bem o meu prazo. E o custo também eu não consigo estimar. Eu faço até uma brincadeira. Mas é verdade, né? Eu, por exemplo, se eu tiver que contratar um serviço, seja ele qual for, né? Vou dar um exemplo para vocês. Na casa da minha mãe eu tive uma vez que trocar o piso da casa dela. Aí eu me lembro que o pedreiro me deu um prazo de 3 semanas e uma quantidade específica de material. Eu, como cliente, o serviço está sendo prestado para mim. Eu crio a minha expectativa com relação àquele prazo e àquele custo. Então eu, Márcio, né, vou me programar para financeiramente ter aquele custo e também o meu prazo, até para que eu possa tomar minhas ações devidas, né? Mas não aconteceu assim. Começou com um prazo de 3 semanas, depois pediu mais 2 semanas, depois pediu mais 2 semanas. E aí começou a ficar uma coisa uma obra de quase 3 meses. Imagina com pessoas de idade, idosas, numa casa, com obra de quase 3 meses. E o material foi a mesma coisa, né? O custo do material foi, cada vez foi, houve uma necessidade de mais material, de adquirir mais coisas e no final o meu custo foi muito maior do que aquele que tinha sido planejado. Qual é o problema para mim, eu como cliente? Talvez eu nem fizesse aquele serviço se eu soubesse efetivamente qual era o custo daquele serviço, né? Para mim aquele custo daquele serviço ele não foi dito ou mensurado de maneira correta, né? Eu não tive a informação correta daquele custo, né? E aí aquilo acaba não satisfazendo a necessidade do cliente. O serviço ele é até concluído, foi concluído, mas eu como cliente achei que o serviço não foi de qualidade por erros de determinação de prazo, de quanto tempo ia durar, que o custo foi bem maior, tá? Mesmo que o benefício no final seja a entrega do serviço. E menos funcionalidade também, né? Então os softwares acabam sendo entregues nem com tudo aquilo que foi solicitado pelo cliente. Às vezes o cliente pediu muito mais coisas e o software foi entregue com menos funcionalidade, tá? O que é que isso recai? Isso recai principalmente naquela sensação que eu comentei com vocês da aula passada, né? Ou seja, me parece que eu não atendi aos requisitos, né? Lembre que qualidade, como eu já conversei com vocês, é uma percepção. Então uma das percepções é que não atendeu às minhas expectativas, porque eu tinha requisitos para aquele produto e o que foi me entregue tinha menos do que aquilo que eu precisava. Outro, sucesso depende muito do esforço heróico das pessoas, né? Os resultados acabam sendo imprevisíveis, depende muito do que as pessoas entregam, do que as pessoas fazem. Eu fico dependendo muito somente do esforço das pessoas, das habilidades, das técnicas que as pessoas possuem. Quem são essas pessoas? Os desenvolvedores, tá? E aí, gente, eu aproveito a outra imagem que eu coloquei aqui, pouca repetibilidade, eu acabo tendo também problemas na questão de que como eu tenho pouca repetição de procedimentos, eu nunca tenho algo que eu tenho a certeza de como é que aquilo vai sair, né? Ou como aquilo vai funcionar.
Porque de cada software eu faço de maneira diferente. Então isso vai depender, então, eu estou dependendo única e exclusivamente da habilidade, da técnica e da competência de pessoas, de desenvolvedores, que muitas vezes trabalham, né, dentro de ações que saem da cabeça dele para poder a coisa acontecer. E como são procedimentos pouco repetitivos, que eu não faço, eu não tenho aquilo em termos de uma maturidade da equipe de realizar aquele procedimento, aquilo acaba se tornando ainda mais imprevisível. O que é que isso resulta no final? Meus clientes e funcionários insatisfeitos. Principalmente o cliente satisfeito, tá? Porque o cliente não tem aquilo que ele estava querendo, tá? A sensação dele é: vocês me entregaram tudo, menos aquilo que eu queria. Essa é a pior sensação que tem. Eu sempre digo isso para os meus alunos nas minhas aulas de engenharia de software, de qualidade de software, dentro desse ramo da engenharia de software, que a pior coisa que tem para quem é analista, desenvolvedor, é ir para uma reunião com o cliente, apresentar o software, o cliente olhar para ti e dizer: mas não é isso que eu queria. Esse é o pior cenário que tem. E isso, por incrível que pareça, é muito comum, tá? É muito comum. Obviamente que o cliente, nesse momento, para o teu serviço e para o teu produto que tu entregaste, ele não vai dizer que vocês fizeram uma coisa boa, tá? Ele vai dizer assim, que vocês entregaram alguma coisa que não foi aquilo que ele pediu. E se não foi aquilo que ele pediu, então o serviço de vocês não é um serviço de qualidade, tá? Gente, eu trato isso com uma maior tranquilidade porque é o que nós passamos como desenvolvedores de software. Nós passamos muito por isso, né? A situação de que a gente está no cenário que a gente tem que efetivamente conseguir entender a necessidade do cliente e efetivamente entregar aquilo que o cliente realmente precisa. E às vezes, nesse cenário, existe uma, uma lacuna, né? Que a gente tem que preencher, que é ou construir uma ponte, né? Uma ponte bem estruturada para que eu possa alcançar exatamente a necessidade do cliente. E as coisas só se constroem para que eu possa fazer algo realmente interessante, importante, de qualidade, né? Se eu consigo fazer com que o meu cliente tenha a percepção de que o que eu estou entregando é o que ele quer dentro de parâmetros aceitáveis, né? Como de prazo, custo, né? E exatamente dentro de uma organização que ele acompanhe efetivamente do que está sendo entregue, tá? Bom, vamos fazer uma contextualização aí para vocês. Vocês aí, alunos, eu quero interagir um pouco com vocês agora aí, tá? Beleza? Vamos lá. Você estaria satisfeito com o nível de qualidade de 99,9%? Hein? Acho que sim, professor. É um Sendo bem índice sincero. altíssimo, né? A gente imagina, né? É, Vocês não acham? 99,9%. Quase 100. Vocês sabem o que é isso? Esse 0,1%. Olha alguns resultados aí. 20 mil prescrições médicas erradas por ano. Estaria desse 0,1%. Beber água não confiável 1 hora por mês. Nenhum serviço telefônico durante 10 minutos por semana. Falta de água e luz 10 horas por ano. 500 cirurgias incorretas por semana. 2.000 correspondências perdidas por hora. Então depende muito do que seja, né? eu acho que ainda se levar em consideração que
Existem milhões de pessoas no mundo e esses dados parecem pequenos, se levar em consideração. Pela quantidade, né? É, exatamente. É assim, a gente percebe que mesmo que a gente não alcance, né, e a gente acha que está próximo da qualidade, 99,9%, esse 0,1 que na falta faz uma certa diferença, né? De alguma forma faz alguma diferença. Dentro do contexto, né, que a gente colocou aqui, faz uma diferença. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu trabalhei no passado em 2004, entrei na Prodepa, foi em 2002. Eu trabalhei numa empresa que desenvolvia software, tá? De recursos humanos para prefeituras do interior do estado. Era um software revolucionário na época, né? Hoje todos eles fazem isso, mas na época foi um software que ele teve uma... Antigamente o sistema de recursos humanos era assim. O cidadão ia para a calculadora, calculava quanto de vale transporte ia ser descontado, ia lá para o sistema e lançava o valor do vale transporte que ia ser descontado. Então, na prática, o, o operador fazia todos os cálculos fora e lançava apenas os valores dentro. Esse sistema que eu trabalhei, que era uma empresa até de fora do estado, ele já fazia o seguinte: ele já pegava os parâmetros e tinha apenas um botão lá que era calcular folha. Aí ele varria toda a folha de pagamento, utilizava esses parâmetros e fazia análise e gerava a folha de pagamento. Então, assim, naquele contexto, naquele ano, era um sistema revolucionário. Hoje qualquer sistema faz isso. E aí as prefeituras do interior, como eles tinham muita gente para trabalhar daqui do estado, do Pará, que tinha muita gente para trabalhar na área de contabilidade para as áreas de gestão de pessoas, né, das áreas administrativas, de recursos humanos, via a oportunidade de contratar um software desse, diminuir consideravelmente a quantidade de pessoas nessas áreas e realocar os servidores para outras atividades do qual havia falta de servidores, né, administrativos. Isso aí é natural, né? Porque eu me lembro que eu fazia isso para várias prefeituras no interior. Eu chegava lá, né? A divisão, por exemplo, de recursos humanos tinha, sei lá, 40 pessoas. E quando eu entrava com software, demorava muito. Aqueles 40 pessoas viravam no máximo 10. E esses 30 eram reaproveitados dentro da área. E assim a gente acaba agregando valor para as organizações nesse sentido, né? Então, porque a gente acaba fazendo uma automação dos procedimentos, né? E aí eu estava acostumado a ir no interior, e esse software tinha um concorrente aqui no estado, que praticamente todas as prefeituras tinham o mesmo software. Então eu ia lá para o interior, eu chegava lá com o computador, eu tinha meu script de migração. Por quê? Porque eu migrava os dados que estavam na base anterior, migrava para a base nova. E como era o concorrente, era o mesmo, eu já tinha todos os scripts para o concorrente. Então eu ia lá, vinha e puxava os dados. Depois que eu carregava os dados, eu já tinha uns scripts que eu rodava, que ele ia ajustando. Eu já sabia até normalmente eram os erros de lançamento. Então assim, eu chegava numa segunda-feira para trabalhar, próximo de fechamento da folha. Chegava no sábado, eu já deixava toda pronta a folha, rodava, se fosse, né? Se fosse para rodar, por exemplo, na outra segunda-feira. Rodava na outra segunda-feira e já entregava o resultado na terça. E normalmente, gente, era 100% de certeza. O trabalho já era tão bem maceteado que eu rodava a folha sem erro nenhum. Até que eu fui para o interior
uma outra cidade interior aqui do estado. E aí aquele negócio que quando tu achas que tu vai encontrar a mesma realidade sempre, né? E eu era uma pessoa bem inexperiente, né? Nesse sentido de software, né? Porque eu estava começando a carreira. Eu cheguei lá com o meu computador, com o meu notebook, achando que era o software da concorrente. Cheguei lá, não era o software da concorrente, né? E era um outro software que eu não conhecia. Então foi a primeira vez que eu peguei um outro software que não era da concorrente da minha empresa lá que eu trabalhava. Já senti, irmão, peraí, isso aí eu vou ter problema. Então eu fui e comecei a desvendar o software. Isso já começou a bater aquela ansiedade, né? Que a coisa não vai dar certo, que eu errei, que não era para ser assim e tal. Que o prazo ia ser muito curto. Mas mesmo assim eu confiava que eu era um excelente programador e a coisa ia dar certo, porque eu ia conseguir entregar no final. E comecei. Quando eu fui ver as tabelas, não eram normalizadas e as tabelas, a descrição era assim: tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4, tabela 5. Então já começou a ficar bem complicada a minha situação. Então, gente, foram os dias mais difíceis da minha vida, porque eu passei noites e noites, virando noite mesmo, praticamente morando na prefeitura lá daquela cidade. E eu me lembro que eu tinha alugado a minha pousada, que eu fiquei lá na cidade, era do lado da prefeitura. Até para poder ser mais fácil, né? De movimentação. E eu entreguei o resultado, rodou a folha. Rodou a folha com 95,9 de acerto. Eu fiquei feliz da vida, porque o meu medo era que eu não tivesse que tivesse, sei lá, só uma taxa de menor do que 60% de acerto. Porque eu me aproximei de 100. Eu achei, não, perfeito, então eu fui bem. Só que nesse mesmo dia que saiu o pagamento, no interior do estado daqui, os servidores do estado movimentam a economia da cidade, né? Da prefeitura, aliás, movimenta a economia da cidade. Então era engraçado que essa cidade, quando estava perto do pagamento, ninguém comercializava nada. Ficava todo mundo parado. Por quê? Porque não tinha dinheiro na cidade. Quando saiu o pagamento do município, aí voltava de novo o comércio a funcionar. E esses 4,9% de pessoas que tiveram erro no contra-cheque, eu acordei um dia, do dia depois do pagamento, estavam fazendo um movimento na frente da prefeitura. Eu sei que eu tive que sair por trás da prefeitura, né? Porque eles queriam saber quem era o cara, porque entendeu assim, quem é o cara que rodou a folha, né? E eu corri pro porto, peguei um barco, fui direto para outra cidade, né? Ou seja, foi a primeira vez que eu saí fugido de uma cidade. E para mim eu estava bem, né? Porque eu estava próximo do 100%, né? Mas efetivamente poderia ter sido de melhor qualidade o meu serviço, né? Se eu tivesse feito o planejamento prévio e eu não tivesse tido essa percepção que tudo seria fácil, né? Eu estou falando isso aí para vocês porque, assim, é difícil saber se, por exemplo, vocês estão satisfeitos. Se 90% de vocês estarem satisfeitos com o serviço, isso garante que vocês realmente estão satisfeitos com o serviço. Isso é bem difícil de saber, né? Então, normalmente, a gente tem que sempre tentar alcançar o todo, né? Ou seja, a gente chegar e alcançar exatamente aquelas expectativas com relação ao nosso serviço, ao nosso produto. Isso para quê? Né? Isso nos traz o quê? Nos traz uma tendência de busca de qualidade daquilo que nós estamos fazendo. Ok? Bom, Ok. Só, oi. só para ficar claro, assim, se tratando de, por exemplo, como está contextualizado aí, né, como cirurgias, tal,
exames, alguma coisa assim do tipo, se tratando de médico, né? Se tratando de plano de, Ah, sei lá, de, né? Se tratando disso aí, por exemplo, prescrições médicas, cirurgias incorretas. Acho que se tratando disso, talvez isso teria que atingir os 100% no caso, né? sim, até vocês. Eu tava vendo num canal que tem uma, uma reportagem sobre atendimento, cirurgia médica, atendimento médico. E era a questão de cirurgias, né? Então, por exemplo, o cirurgião médico, ele se programa para não fazer tanta cirurgia no dia, né? Mesmo que desse, por exemplo, né? Mas por quê? Porque quanto mais cirurgias, uma atrás da outra ele fizer, a chance dele, naquele dia, porque nós somos seres humanos, cometer uma falha é muito grande, né? Então, obviamente que tem aquela questão do pessoal que trabalha com emergência, urgência, emergência, que não tem jeito, né? Quem chega e tem algum problema que precisa de uma cirurgia com urgência, e eles têm que atender, não tem jeito. Mas, por exemplo, se for uma cirurgia programada, eles tentam, eles evitam a sobrecarga de serviço, porque isso melhora, né, o rendimento, a qualidade do serviço que ele está prestando naquele momento da cirurgia. Porque ele não está cansado, ele não fica desatento. Isso acontece com a gente quando a gente trabalha muito, né? Quando, por exemplo, às vezes a gente falha por trabalhar muito, às vezes, né? E às vezes a gente acaba não prestando um serviço, às vezes, de qualidade porque a gente está cansado, né? Aconteceu já comigo. Uma época que eu ministrava aula, várias aulas durante o dia, eu ministrava aula no IFPA e no UNAMA. Eu dava aula, assim, tanto no IFPA quanto no UNAMA, era dia cheio. Então eu dava aula de manhã, tarde e à noite, né? Antes disso até, eu me formei em matemática e comecei a dar aula em cursinho. Então o cursinho é mais ou menos essa virada também, era de manhã, tarde e à noite. Não tem jeito, gente. Tu chega, tem uma hora que tu fica cansado, tem hora que o teu rendimento não é o mesmo. E alguém vai ver que aquela tua entrega não foi uma entrega de qualidade. Porque eu ministrar aula para vocês é um serviço, né? Então eu me preocupo, por exemplo, com a qualidade da entrega que eu estou fazendo agora para vocês, desse meu serviço. Então eu estou me preocupando com o quê? Com o slide, organização do slide, gravação da aula. Estou me preocupando em entrar no horário, deixar o link lá disponível corretamente, deixar o material disponível lá. Então toda essa minha preocupação, eu como professor, é uma prestação de serviço que eu estou fazendo para vocês, né? Porque na verdade eu sou pago para isso, né? O meu ofício é esse, né? De ministrar aula. E a minha preocupação de fazer uma entrega de qualidade, para que vocês, alunos, tenham essa percepção, pô, o professor ele fez uma entrega de qualidade. Eu preciso estar bem, né? Então, daquela rotina que eu tinha, muito provavelmente quando eu chegava no final da noite, ou as aulas da noite, eram as aulas que eu ministrava com mais cansado possível, né? E isso acabava afetando, por exemplo, a qualidade do meu serviço, né? Então, essas preocupações, elas surgem sempre para que a gente não esteja 99,9%, a gente esteja 100%, né? Vou dar um exemplo para você de um serviço bem simples. Roupa, lavar roupa em lavanderias, né? Eu me lembro uma vez que o meu pai, ele sempre lavava roupa numa lavanderia, quando eu morava perto de uma lavanderia. Isso eu era mais novo, bem mais novo, né? E às vezes ele me dava a chave do carro, né? Tinha uns 18, 19 anos. E aí ele me dizia, olha, Márcio, vai pegar minhas roupas lá na lavanderia. Eu ia lá, pegava as roupas,
dele. E, a, e ele é advogado ainda, né? Então ele, ele olhava muito o colarinho aqui, né? E essa lavanderia, ela lavava e passava. Entregava a roupa, às vezes era nítido que o colarinho estava meio amassado. Aí tu vai dizer o seguinte, não, mas o resto da roupa tá toda bem passada. Mas o colarinho está um pouco amassado. Qual é a percepção do cliente nesse sentido? O que é que vocês acham? Com relação à qualidade do serviço. É isso que eu queria falar. Serviço não está de qualidade, né? Exatamente. Tu vai dizer, o serviço está 90%. O resto da roupa está muito bem passada. Mas o colarinho está amassado. E foi exatamente essa sensação dele como cliente. Quando eu entregava a roupa, que dizia, mas de novo o colarinho veio amassado. De novo veio. Até que um dia ele trocou. Né? Mudou de lavanderia. Né? Por quê? Porque ele, na sensação dele, que aquela entrega de 90% não foi uma entrega de qualidade. Mesmo que tenha 90% do serviço bem feito, mas uma parte do serviço não estava bem feito. Deu para vocês entenderem? Tranquilo? Acaba não atendendo a expectativa do cliente. Tá? Tranquilo, gente? Bom, Tranquilo. eu não estou dizendo que é fácil, né? Alcançar 100% de percepção de qualidade. Não é fácil. Mas existe procedimento e formas de trabalho que nos dá condição de alcançar algo semelhante, tá? Ou que dê que a gente alcance aquele resultado que a gente está querendo, entendeu? A questão bem profissional é a gente sempre almejar a entrega de qualidade. E para a gente poder entregar algo de qualidade, eu tenho que ver como é que eu estou produzindo aquilo para poder entregar algo de qualidade, né? Então aqui, por exemplo, eu estou ministrando aula para vocês, tá? Então quando eu vou ministrar aula para vocês, eu tenho todo o meu processo de trabalho. Eu tenho meu slide, eu tenho meus livros, eu preparo a apresentação. Se vocês forem ver naquela pasta que eu mostrei para vocês, eu já fiz todo um planejamento prévio, eu já sei quais são os assuntos que eu vou trabalhar com vocês, eu já tenho todo o material separado, né? Eu já tracei um objetivo para cada aula, o que eu quero alcançar no final dela, né? E durante a aula eu também tenho a preocupação com a execução. O que é a minha entrega final? É a aula concluída. Se a minha aula concluída eu conseguir atender as expectativas e próximo de 100%, quanto mais próximo de 100%, melhor. Mas, obviamente, que se a expectativa for 100%, para mim é muito melhor. Tá? Tem que ser o objetivo quando a gente trabalha com serviço ou também quando a gente produz alguma coisa. Tranquilo? Beleza? Bom, a gente está num cenário hoje, gente, vamos continuar nossa contextualização, que a gente está num cenário hoje de uma globalização e obviamente que isso não vem de agora, né? Isso já tem bastante tempo. Quando eu falo em globalização, gente, é porque hoje a informação ela trafega muito rapidamente, né? Então, eu sempre gostei muito de ler. Então, quando eu era, que é assim, eu acho que eu não fui uma criança muito atípica, né? Com 8 anos eu comecei a programar. Então eu tinha um computador em casa, eu já programava em Basic, né? Todo dia eu vinha, programava, gravava numa fita cassete ou não gravava, porque no outro dia eu queria de novo fazer o mesmo programa de uma maneira diferente. E eu sempre gostei muito de ler, né? Então eu gostava muito de ler jornal, por exemplo. Com 8, 9 anos eu já lia jornal. E eu me lembro que para eu saber as notícias, eu tinha que esperar o jornal chegar, né?
Tinha TV? Tinha. Jornal Nacional também, né? O Jornal Nacional dava notícia também. Mas assim, tu ia dormir, tu não tinha mais notícia nenhuma. E tu amanhecia outro dia esperando o jornal chegar para saber alguma outra notícia que poderia ter chegado naquele momento que fosse interessante. Hoje você sabe que isso é totalmente diferente, né? Eu recebo notícia toda hora, a qualquer momento, está na nossa mão. Se eu pegar bem aqui e eu quiser ver, por exemplo, alguma notícia que aconteceu agora, eu vou, acesso meu celular, coloco um site de notícia, como por exemplo o UOL, e a notícia está aqui. Obviamente que isso muda até a forma da gente enxergar o mundo, né? Porque eu não preciso esperar o outro dia para saber. As empresas hoje, elas estão nesse sentido, dessa forma também. As empresas hoje, a informação, ela trafega de uma maneira muito rápida, né? E isso aumenta o quê? A exigência, tá? A competição se torna extremamente alta. E tu acaba tendo concorrências com até em nível internacional, né? Todas as aulas que eu faço aqui, eu gravo no YouTube. Eu até mostrei para você na aula passada. É assim, eu tenho o seguinte, a seguinte filosofia de vida aqui, né? De trabalho, né? Eu trabalho para uma instituição pública. Estou ministrando aula para vocês. Eu sou professor de vocês. Mas aquele conhecimento que vocês estão ali, ele pode ser difundido para outras pessoas e não necessariamente a pessoa precisa ser minha aluna para saber aquela informação, aquele procedimento, tá? E eu deixo lá aberto mesmo no YouTube, porque, enfim, se alguém quiser, sei lá, entrar lá, assistir a aula, é informação, é conhecimento, né? Eu sou professor de uma instituição pública mesmo, e o meu ofício, né, é trabalhar prestar serviço, né, à população. Então eu tô aqui, eu não preciso fechar esse material. Então nada que eu faço, por exemplo, na internet, eu coloco alguma coisa que seja que tenha algum custo, né? Assim, ou que vai dar algum tipo de rentabilidade para mim. Márcio, professor. Eu deixo tudo em aberto e aquela parte de monetização, eu não entro nisso. Eu deixo tudo aberto e eu não faço questão disso, né? Eu sei que tem alguns colegas que ele tem outra forma de pensar com relação a isso, né? Mas eu não tenho problema nenhum, tá, gente? Eu não tenho problema nenhum, que eu acho que quanto mais pessoas elas forem atrás do conhecimento e forem atrás dessas informações, é melhor. Então, eu acho que tu mantendo aberto, tu dá essa visibilidade e tu dá a condição de outras pessoas também poderem ter essas informações. Apesar de que eu acho que os vídeos de aula hoje, o pessoal acaba indo para outras coisas, né? Mas pelo menos a gente deixa disponível lá para quem quiser ver. E uma coisa me surpreendeu, porque esses vídeos aqui, normalmente, quem assiste são vocês, alunos do curso. Então, eu até às vezes acompanho, né? Eu pego meu celular, porque eu coloco os vídeos aqui pelo YouTube Studio, né? E aí eu acompanho aqui, por exemplo, a aula de TCC1 de vocês tiveram 23 acessos. Provavelmente foram todos vocês, né? Porque é uma coisa muito específica, o que são vocês que estão atrás disso, né? E aí normalmente fica nessa faixa, 23, 24, 40 acessos. Normalmente são apenas os alunos da turma que acessam. Mas tem alguns vídeos que acabam, eu vejo aqui que acabam tendo
uma audiência um pouco maior. Tem um que eu botei de levantamento de requisitos que teve 241 acessos. Interessante. Então muita gente acessou. Agora tem um vídeo específico meu aqui que eu fiquei impressionado. Eu fiz um vídeo do BR Modelo. E ele agora está com 3.622 acessos. E só cresce. Falei, cara, o que é que tem desse vídeo demais que tanta gente acessa, né? Então, quer dizer, ele está sendo bem compartilhado, o pessoal gosta, então tranquilo, legal. O pessoal usa muito o BR Modelo, mas tem pouco vídeo de tutorial sobre ele, falando sobre ele. É, deve ter sido isso. Eu fiz para um curso específico nosso aqui e acabou pegando. Aí, olha como é impressionante. Eu coloquei esse vídeo aqui, uma pessoa se comunicou comigo querendo saber se eu tinha esse vídeo traduzido para o inglês. A pessoa estava falando inglês comigo. Porque ele estava acompanhando, não sei como, porque está em português, eu estou falando. Ele achou que era muito interessante o vídeo, ele queria ver em inglês. Eu falei, cara, eu fiquei impressionado, eu não sei. Eu falei, olha, não tenho, eu não sei, não tenho esse vídeo em inglês. Aí eu fui acompanhar aqui, eu fui ver aqui, quem é que acessa. Eu tenho uma analítica aqui que eu não tinha visto. Aí eu fui ver da onde é que acessam a minha página. Esse canal aqui, né, podemos dizer assim. Rapaz, eu me surpreendi. É no mundo todo, né? Então, por exemplo, no Brasil tem 91,9%, mas o restante é no mundo todo. Por que isso, gente? Porque o mundo está tão globalizado, as informações hoje elas estão tão difundidas que em qualquer canto tu vai atrás da informação, né? E isso, gente, essa globalização, essa propagação da informação de uma maneira tão rápida como ela se dá, ela também cria uma ansiedade na área de negócio muito grande também, tá? Porque a concorrência, ela deixa às vezes de ser regional e acaba sendo uma concorrência até internacional às vezes, né? E hoje, por exemplo, a indústria de software, dentro desse conceito de globalização, a gente sofre essa concorrência também, podemos dizer assim, mundial, né? Então, antigamente eu desenvolvi um software. Eu me lembro que uma vez eu tinha um mercado de software bem específico, que era de sindicato. Aqui em Belém, por exemplo, eu tinha um software que eu distribuí para uns 6 ou 7 sindicatos. Lá bem no passado. Não tinha muito fácil acesso ao sindicato para baixar o software e tal, comprar outros softwares. Não tinha ninguém para dar suporte. E aí eu tinha o meu mercado. Meu software não evoluiu, ele ficou dentro de uma tecnologia antiga, né? Eu não dava muito suporte para ele, mas eu ganhava da manutenção dos sindicatos, né, que contrataram o software. Obviamente que hoje o cenário é totalmente diferente. Um sindicato desse vai atrás de um software desse que eu disponibilizava, ele vai na internet, ele já acha alguém que preste serviço até fora de Belém, e é muito fácil a pessoa instalar o software, porque não precisa nem instalar às vezes o software, basta disponibilizar uma assinatura na web. O suporte não precisa ir lá com o cliente, né? Eu me lembro que eu dava suporte mais de banco de dados, porque eu instalava o banco de dados do cliente e tal. Hoje não, ele te dá assinatura e o teu suporte é totalmente remoto, né? E não está aqui em Belém, ou seja, eu não conquistei esse mais, eu perdi, não tinha esse mercado. Mas se eu quisesse entrar nesse mercado agora, eu não ia conseguir, porque eu estou competindo com softwares muito mais maduros, que tem muito mais tempo no mercado e que hoje a disponibilidade deles é muito alta, né? Pode ser disponível para todo o Brasil.
tranquilamente. Então a competição aumenta muito, tá? Então para eu produzir um software, eu tenho que ter um diferencial do meu software que consiga conquistar um mercado. E vocês podem ver que aqui em Belém, por exemplo, a gente não tem um mercado muito aquecido neste sentido, tá? Eu até brinco com meus alunos, e isso é verdade, né? Eu digo assim para meus alunos: gente, quando vocês fazem um curso de tecnologia, estejam preparados para no final do curso botar a mochila na costa e alçar outros mercados, né? Como ir para São Paulo, centros que estão bem aquecidos, né? Hoje, com a questão do teletrabalho, facilitou, porque já tem muita empresa contratando para teletrabalho, na qual tu não precisas sair da tua casa, né? Porque tu pode trabalhar da tua casa. Basta que tu tenha um link de comunicação muito bom e que tu tenhas disponibilidade para trabalhar, né? Tu consegues trabalhar. Mas o cenário normalmente é trabalhar para empresas de fora daqui da nossa região. Porque acertar um produto hoje é quase que acertar a bala de prata que a gente diz, né? Acertar um produto novo, cheio de inovação, com recursos novos. A gente hoje tem uma concorrência, um mercado muito grande, né? E aí como é que a gente vai conseguir ter competitividade, né? A gente tem que usar a qualidade como sendo uma arma competitiva. E a qualidade, gente, é importante em qualquer cenário. Porque se tu trabalha com qualidade, tu entrega com qualidade, tu se torna competitivo, tá? Tu se torna competitivo. Então, normalmente eu tenho que fazer uma equiparação com padrões internacionais, eu tenho que ter garantia da conformidade do produto, eu tenho que ter a garantia da satisfação do cliente. Eu não vou dizer qual, né, mas até porque esse vídeo fica aberto, né, no YouTube, então eu tenho muito cuidado para não dizer quais são, dar nome para algumas empresas, alguma coisa assim, mas eu tenho assim um carinho muito grande por uma faculdade aqui em Belém, uma faculdade particular, que ela pode não ser a faculdade que tenha a maior quantidade de alunos, porque tem outras com muito mais alunos, tá? Mas assim, é a faculdade que eu vejo os alunos mais satisfeitos, porque toda a entrega deles é uma entrega de qualidade. E tudo isso que nós estudamos aqui de qualidade, eu enxergo nela. A preocupação. Então, ela sobrevive ao mercado. Esse mercado que hoje tu tem grandes núcleos, né? Tu tem grandes empresas dominando o mercado. Ela é uma empresa pequena e que ela tem o mercado dela, porque o aluno que entra lá é aquele aluno que sabe que aquela entrega está sendo feita com qualidade. E ele sente isso, né? Ele sabendo que a entrega do serviço está sendo feita de qualidade, ele se sente bem acolhido e ele acha que aquilo ali está valendo a pena para ele. Até o nosso aluno, gente, da graduação do instituto, porque tem uma situação que às vezes a gente acha que o aluno do instituto não paga. Na verdade, nós todos pagamos pelo serviço, né? Porque quem paga é o Estado, né? Então todo mundo paga pelo serviço que eu estou prestando aqui, né? Mas até próprio os alunos do instituto, ele vê um custo para ele, que é o tempo, né? Então ele dispor o tempo dele, às vezes é caro, porque ele poderia estar trabalhando, ele poderia estar prestando algum serviço, né? E se ele avaliar ou ele tiver a percepção que aquele curso não está valendo a pena para ele, é uma tendência muito grande dele não continuar no curso, tá? Não estou dizendo que esse é o maior fator que isso de evasão, não estou dizendo isso, tá bom? Existem outros fatores de evasão, mas um dos fatores de evasão é esse, é o aluno que não acha que aquilo que está sendo entregue
está sendo entregue de uma maneira que ele se sinta atendido às expectativas dele. Ele acaba evadindo, né? Isso é natural acontecer. A gente vai ver se matricula num curso ali e tu começa a assistir aquele curso, aí tu, não, peraí, não tá legal. Alguma coisa não tá legal. Como também quando você vê alguma coisa de qualidade, tu ficas. Então a satisfação do cliente, ela é um fator decisivo para uma análise da qualidade. Então, para a gente poder termos uma arma de competição nesse mercado que nós temos hoje, é a gente trazer a qualidade para próximo, tá? E quando eu trato no contexto de sistema de informação, a garantia de conformidade do software com os requisitos. O que é a garantia de conformidade do software com o requisito? É eu saber que aquilo que o cliente pediu, eu estou entregando. Aquilo efetivamente que o cliente pediu está aqui, eu estou te entregando, tá? Isso está extremamente associado com a questão da qualidade. Tranquilo, gente? Alguma pergunta até agora? Não. Tá dando para vocês entenderem? O ritmo tá tranquilo, tá? É algo diferente, né? A gente trabalhar remoto, então, às vezes, eu digo que quando eu estou em sala de aula, eu consigo ver pela feição de vocês como é que está o ritmo da aula. Então, a gente que tem mais experiência de ensino, a gente sabe disso, né? Então, eu estou na sala de aula, só olhando a feição de vocês, eu sei se tem alguém, se a aula está indo no ritmo bom, se ela não está e tal. Assim já fica um pouco mais difícil, por isso que eu estou perguntando. De vez em quando eu pergunto para vocês, tá? Bom, e o que é qualidade? Essa palavra aí. Como eu já falei para vocês várias vezes, é um conceito que subjetivo, que está relacionado a quê? A percepção do indivíduo, tá? Então, essa percepção, por exemplo, para um produto ou serviço, ela se dá o quê? Em termos de confiabilidade, se ele não tem defeito, se ele é acessível, se ele é seguro, a pontualidade. E isso, obviamente, vai interferir um pouco na preferência, associada à preferência do cliente, tá? O que eu estou dizendo para vocês? É por isso que a gente tem uma gama de produtos no mercado, né? E tem espaço para outros produtos, porque ele atinge um determinado grupo de clientes, podemos dizer assim. Então, por exemplo, eu, Márcio, vou comprar um carro, por exemplo. Faz tempo que eu não compro, meu carro é já bem antigo, tá? Mas vamos supor que eu vou comprar um carro. Eu tenho as minhas preferências. E dentro das minhas preferências, eu crio critérios. E esses critérios me dão quais são os meus parâmetros que eu vou avaliar a qualidade do produto, tá? Então, por exemplo, eu não sou um cliente que quer carro grande, por exemplo. Eu tenho outros critérios de avaliação. Eu quero ver a questão do consumo de gasolina. Eu quero sim ter um certo conforto interno, mas não precisa ser um carro luxuoso. Eu quero ter uma mala grande de carro para caber muita coisa, tá? Eu quero ter um carro que seja robusto, ou seja, se aqui em Belém tem muito buraco, eu não quero que ele caia num buraco e depois ele já perca o alinhamento, né? Eu quero que ele seja um carro que tenha uma parte mecânica muito boa, mas não necessariamente que seja um carro com direção automática, não precisa. Eu até gosto mais da manual. Então esses são meus critérios. Então quando eu vou para o mercado, eu vou atrás de produtos que possam atender a esses meus critérios, tá? E aí eu me lembro que uma vez eu comprei um determinado carro, um determinado produto, com esses meus critérios aqui. Não demorou muito, obviamente que aqui em Belém é uma cidade que tem muito buraco, né? Eu acabei caindo com o carro no buraco. O primeiro buraco que eu caí, o carro perdeu logo o alinhamento.
ficou logo puxando. E aí eu alinhei novamente o carro. Eu passei por um... Não era nem buraco, era um negócio que eu passei por cima. Perdeu de novo o alinhamento. Isso me tirava do sério, né? O que pra mim aconteceu? Aquele produto que eu adquiri, eu acabei analisando que não é um produto de qualidade por causa das minhas preferências e a minha percepção que aquele produto que eu comprei não era bom, de qualidade. Aí eu vendi aquele meu carro, comprei outro. Os meus critérios não mudaram, mas comprei de uma outra marca de carro, de uma outra montadora. Fiquei extremamente satisfeito, muito feliz com o carro. O carro era tudo aquilo que eu esperava. Não precisou ser um carro top de linha, um carro caríssimo, mas atendeu às minhas expectativas. Vocês entenderam isso, gente? Tranquilo? Deu para entender? Ok, professor. Então, assim, vocês são clientes, vocês têm a preferência de vocês têm os requisitos, vocês têm os critérios de produto e serviço, como vocês estão querendo aquele produto e serviço. Então, é baseado nisso que a gente tem que alcançar o cliente. Entendeu? É nesses critérios. Então a qualidade ela se dá nisso. Ela se dá da gente conseguir alcançar esses critérios do cliente. Tá? Professor, só Oi. um momentinho. Então, essa qualidade estaria, de certa forma, ligada a como você consegue extrair, né, os requisitos na hora da captação, né, com o cliente. Isso É mesmo. uma boa elaboração do documento de requisito de software, né, dos casos de uso, Isso. as interfaces gráficas, né, que você tentar de qualquer forma abstrair o que o cliente quer, né, no documento do software. Você já está chegando no ponto que a gente vai entrar. Olha lá. O que é qualidade? É atender plenamente os requisitos do cliente. Entendeu? É exatamente isso. É a gente conseguir interpretar o que o cliente quer exatamente e conseguir extrair o que ele realmente está querendo. Né? Se a gente conseguir fazer isso em software, a gente já, podemos dizer assim, já estamos num outro nível. Né? Nós já conseguimos um resultado que é exatamente aquilo que a gente precisa entregar para o cliente. Tá? E aí, se vocês tiverem ainda o que a gente chama de a cereja do bolo, que é o que? É superar a expectativa do cliente, ainda fica ainda muito mais, né? O que eu posso dizer para vocês? Ainda fica muito melhor, né? Mas se vocês já chegarem até a expectativa do cliente, já está ótimo, porque aí a gente já conseguiu entregar alguma coisa de qualidade. Perfeito? Deu para entender? Ok. Então, Sim. tem uma agência certificadora internacional chamada ISO, tá? International Standards Walk, eu não estou lembrado agora o que é bom, tá? Mas as ISOs, né, as referências das ISO, elas trazem essa questão para o mundo corporativo, né? Ou seja, são modelos, são referências internacionais para que a gente possa se basear nas organizações internas, nos processos internos, para a gente ir atrás de algo com qualidade, né? Para nossa entrega de qualidade. Por isso que muitas empresas, quando alcançam, por exemplo, uma certificação ISO, elas fazem questão de exibir isso em propagandas. Apesar de que eu acho que a maioria da população nem alcança exatamente o que é isso, né? Mas é tão difícil alcançar que a empresa se sente
é assim muito satisfeita de divulgar isso, né? Mas como eu falei para vocês, eu acho que a maioria da população acaba não alcançando esse diferencial. É uma das coisas que nós vamos comentar aqui na nossa aula, tá? Mas olha, por exemplo, na ISO 8402, ela diz o seguinte, que a totalidade das características de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas. Esse é o conceito de qualidade para ISO, né? Ou seja, a totalidade das características de uma entidade que lhe conferem a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas. Ok, gente? Tranquilo? Vocês querem ver uma coisa que... a coisa mais frustrante e que a gente detona logo na internet, tem muito local que hoje tu fazes avaliação, né? Então, por exemplo, tem uns aplicativos que às vezes eles fazem uma propaganda muito bacana, né? Aí tu vai lá e tu baixa o aplicativo. Aí tu olha, tu passa uns 5 minutos usando o aplicativo, aí tu chega à conclusão que aquele aplicativo não é nada aquilo que aquela expectativa que tu tinha, entendeu? Aí tu é o primeiro cara a ir lá naquela avaliação e detonar, e dizer, não, isso aqui não atendeu a minha expectativa. Não acontece isso? Né? Se tiver avaliação negativa, nem baixo. Oi? Se tiver muita avaliação negativa, nem baixo. É isso mesmo. Nem baixa. Acontece, por exemplo, na área de turismo, muito isso, né? Porque, por exemplo, tu tens tu tens aquelas fotos da área, aí são fotos bem interessantes, bem legal e tal, do hotel, eles conseguem tirar umas fotos que parece que o negócio realmente é muito bacana. Aí tu chega lá, esse é o pior cenário. Porque tu chega no ambiente, né? Aí tu vai ver que não tem nada a ver, né? Aquelas fotos parece que foram realmente totalmente maquiadas, né? Isso é o pior cenário, porque cria uma frustração terrível. E não tem para onde o cara ir além disso, né? Porque aquele cenário não é aquilo que tu imaginava que era, né? Graças a Deus eu nunca passei por isso, né? Professor, eu fui Ah, procurar, só um momentinho, eu fui procurar essa diga, norma agora. Parece que ela foi cancelada, né? Foi substituída pela 9000. 9.000. É assim, o conceito continua no 9.000. Eu só trouxe ela só porque tem esse conceito bem interessante que para poder colocar no texto. Mas a 9.000 ela já substituiu muita coisa da 8.402, tá? Certo. Beleza? Vamos lá. Vamos falar um pouco da evolução de qualidade. Nós começamos a trabalhar com qualidade, a gente olha de dentro para fora, tá? Ok? De dentro para fora. Então nós começamos a evolução da qualidade bem aqui, olha. De dentro. Que foi principalmente na questão da detecção de erro e a retificação, tá? Então a gente detectava os erros e fazia a retificação dos erros. Isso já é um bom sinal. Por quê? Porque eu identifico quais são os meus problemas e eu consigo retificar, ajustar. Isso é chamado de inspeção, tá? A inspeção ela serve para isso. Como é que se dá a inspeção, por exemplo? Dentro de um programa de qualidade. Normalmente são aquelas pessoas que elas... a gente brinca que são os colegas da prancheta, né? Que eles andam pelo ambiente das empresas com uma prancheta inspecionando, tá? Qual é o grande objetivo dessas pessoas? Detectarem problemas no processo e fazer as retificações necessárias para que aquele problema não gere algo, podemos dizer assim, que vá causar algum problema muito sério na produção, tá? Isso se chama de
inspeção. Normalmente é aquele pessoal que não é convidado para nada, né? Pra nem happy hour, né? Aniversário de ninguém da empresa. Porque o cara que fica procurando os problemas, né? Mas o papel dele é extremamente importante, ele precisa fazer inspeção. Bom, aí daí surgiu mais um nível da evolução da qualidade, que foi o controle da qualidade. O que é o controle da qualidade? É trazer também, além de realizar a inspeção, por isso que tem essa ideia de um dentro do outro aqui, tá? Além de realizar a inspeção, trazer para cá também métodos estatísticos, desempenho de processo e padrões de qualidade, tá? Ou seja, eu não estou trabalhando somente na inspeção, né? Ou seja, eu não estou sendo somente reativo. O controle de qualidade, ele permite que eu, através de dados, eu consiga também trabalhar de maneira com planejamento, tá? Daí surgiu um outro nível, que é a garantia da qualidade. A garantia da qualidade, dentro dela tem o controle da qualidade e também tem a inspeção, tá? A garantia da qualidade, gente, já trouxe o quê? Um sistema de qualidade com custo da qualidade, ou seja, trabalhando... Porque às vezes, gente, é assim, o custo da qualidade, ela está embutida também no custo do produto, né? Tem um ditado que às vezes os mais antigos diziam, e às vezes a gente fala, né, que aquilo que é bom é caro, né? Nem sempre, né? Às vezes tem coisa que é cara e é muito ruim, né? De péssima qualidade, né? Mas por quê? Porque para tu produzir aquilo com qualidade, tu vai ter um custo com o sistema de qualidade, né? Para ter todo esse controle da qualidade. Existe um custo. E às vezes um produto é mais barato porque não houve todo esse custo com a qualidade, né? Eu me lembro que eu vou falar de marca de café, né? Eu não vou dizer qual é. Mas, por exemplo, no trabalho que eu trabalhava no local, tu sabes que quem trabalha com desenvolvimento de software, ele trabalha, né? O combustível é o café, né? Então não pode ficar sem café. E lá onde eu trabalhava, eu comprava um café que eu achava extremamente gostoso, muito bom, né? Uma coisa que eu adoro é café. Só que o café era caro, né? E era a gente que comprava o café. Então a gente fazia uma vaquinha e comprava o café. Aí o pessoal começou a achar muito caro o café, né? E vamos mudar de marca, vamos comprar o mais barato. Aí alguém chegou, até me lembro, e disse assim: olha, esse aqui é a metade do preço. Com um desse a gente compra 2. Tá bom, então bora comprar 2, né? Vamos lá. E quando nós começamos a abrir, a gente abriu o saco do café, eu acho que tinha tudo ali menos café quase, né? Nitidamente, o controle da qualidade ou a garantia da qualidade daquele produto era péssima. E por ele não ter esse controle de qualidade, ele acaba tendo uma produção mais barata, né? E ele tendo essa produção mais barata, ele não garante para nós que ele está entregando um produto adequado, né? Para o nosso consumo, por exemplo, ou para nossa que seja um bom produto para a gente. Então, por isso que aquela máxima de dizer, aquilo que é de qualidade é mais caro, de certa forma tem uma lógica, porque acaba tendo custo da qualidade, né? De ter todo esse processo de qualidade, tá? E aí também foi incluída a questão de solução de problemas, houve um planejamento da qualidade. Agora, gente, a gente trata desse termo aqui, Total Quality Management, ou seja, gerenciamento total da qualidade, que é o TQM. Vocês vão ouvir falar muito disso nas empresas, porque já é uma estratégia de qualidade,
Eu tenho grupos de trabalho que atuam com isso. E eu acabo envolvendo clientes e fornecedores também, né? Eu já vi, por exemplo, empresas que tinham fornecedores e que acabavam desfazendo o negócio com fornecedores, porque o fornecedor que tinha que entregar o produto primário para ele já entregava com problema, com baixa qualidade. Um restaurante aqui em Belém que eu conheci, o proprietário, ele me disse que ele tinha um fornecedor que fazia lá na Ceasa, fazia a aquisição dos produtos. Pensem num restaurante, dentro do processo dele de produção lá, ele era um cara muito criterioso, os produtos dele eram extremamente frescos, então ele comprava praticamente, sempre tinha compra quase todo dia, né? Porque os produtos tinham muita saída e ele gostava de produtos bem novos, bons. E aí ele estava falando uma coisa, era um restaurante italiano. Ele estava me dizendo que o tomate que estavam entregando para ele, eu penso numa culinária italiana que usa bastante tomate e ele fazia o próprio molho dele. O tomate que estavam entregando para ele era um tomate de baixa qualidade. O que ele fez? O fornecedor ele trocou. Então assim, os fornecedores entram nesse cenário, porque eles, ao comercializarem com ele, com quem produz com qualidade, ele também tem que se adequar também a um programa de qualidade. É por isso, por exemplo, vamos falar de produtos que a gente exporta, né? O Brasil, ele é um dos países que mais exportam commodities no mundo, né? A gente tem uma agricultura fortíssima e quem está movendo a nossa economia é a agricultura, né? Não tem jeito, porque o Brasil ainda não venceu essa fase de ser um país que trabalha com uma indústria de commodities, uma indústria de agricultura, né? Nós estamos vivendo esse problema da soja aí, né? Interessante que a gente produz soja, muita soja, os chineses compram a nossa soja, eu não sei o que os chineses fazem tanto com soja, até brinquedo, não sei o que eles conseguem fazer com tanta soja, né? Mas se a gente estiver produzindo 3 vezes mais soja, os chineses vão comprar toda a nossa produção, né? E a gente depende muito disso hoje, né? Daqui a pouco vai virar uma grande monocultura, né? Porque a gente está produzindo só soja, porque os chineses compram e a gente está deixando de produzir o resto. Por isso que falta arroz. Aí o arroz agora está caríssimo, né? Impressionante, né? Mas a gente produz outras coisas também, né? Outros produtos. Então a gente exporta muita coisa, né? Desde a banana, desde do tomate, desde das frutas, maçã. A gente exporta muita coisa. Agora interessante, para a gente poder exportar, os mercados que trabalham com qualidade, com gerenciamento de qualidade total, eles fazem com que nossos fornecedores aqui do Brasil que fornecem para eles têm que se adequar à qualidade, a esse programa de qualidade deles. Então eles não aceitam qualquer coisa, né? Pra vocês terem ideia, né? Até o boi vivo, vocês lembram que aqui no porto de Barcarena foi, se não me engano, caiu, o navio afundou com centenas de boi, né? Mas por que o boi é transportado vivo? É porque, como o nosso frigorífero, ele não confia no nosso frigorífico para fazer o abate, eles querem que o boi chegue vivo lá para eles abaterem lá, né? Por quê? Porque eles confiam na qualidade deles, da parte de frigorífico, né? Então vocês veem como essa coisa, principalmente fora do Brasil, da parte de qualidade é levado muito a sério. Então o produto que chega para o cliente lá é um produto muito bom, né? E para o nosso mercado fica o resto, né? Porque o melhor é exportado, né? E o que fica para comercialização no mercado interno é que tu vai comprar no supermercado aquele tomate verdinho, um tomate todo batido, né? Eu tenho uma pena quando eu vou no supermercado ter que comprar tomate, que tem que escolher o menos pior.
uma coisa terrível. E é caríssimo, não é barato não. Mas se você for ver o que foi exportado, quem comprou lá fora comprou um tomate vermelhinho, bonito, ótimo e tal, né? Então essa é a lógica do mercado. Para quem tem qualidade, exige qualidade. Ok? Vocês entenderam até aí, gente? E professor, inclusive, se não me engano, aqui, acho que tem alguma regra do setor de agronomia aqui no Brasil que eles permitem uma porcentagem, se não me engano, de pelo de rato, outros dejetos, parece, nos grãos aqui do Brasil. Não sei bem como é que funciona isso, mas eu vi uma vez. Meu pai do céu, terrível isso, né? Nós somos consumidores pouco exigentes, sabia? O brasileiro não está acostumado com qualidade dos serviços, né? O brasileiro, ele assim, a gente não trabalha com esse conceito, né? Por exemplo, eu falei de faculdade, que eu tenho uma faculdade aqui em Belém que eu já trabalhei, já atuei. E assim, eu tenho muito carinho por ela. Eu acho uma faculdade que entrega com qualidade. Eu gosto disso. Mas, por exemplo, uma vez eu conversei com um conhecido, né? E ele me diz assim que estava fazendo um curso numa faculdade X específica. Aí ele falou assim, ele falou tudo menos coisa boa da faculdade que ele fazia o curso, né? Era uma faculdade particular, né? Aí eu perguntei para ele, vem cá, mas é isso mesmo? E aí você reclama, você exige o retorno do serviço e tal? Aí eu falei, não, mas se eu me formar tá resolvido, né? Então quer dizer, o brasileiro ele é muito acomodado em termos ou talvez não tenha parâmetro, tá, gente? A questão é essa, não é que ele seja acomodado, é que não tenha parâmetros. Aí ele acaba se tornando menos exigente nesse sentido, tá? E enquanto que o mercado internacional, tu tem muitos mercados aí fora extremamente exigentes, né? A China, por exemplo, ela não é tão exigente, ela compra qualquer coisa. Mas é porque lá, internamente, o mercado deles precisa disso. E a China, antigamente, por exemplo, produzia soja, por exemplo. Ela parou de produzir soja porque ela viu que era melhor ela trabalhar com manufaturados, ela verticalizar a indústria dela, né? Hoje tu tem indústrias de tecnologia chinesas excelentes. Huawei, né, é um exemplo, que não tinha no passado, que ela era um país parecido com o Brasil, né, mais de agricultura. E aí ela prefere comprar agora de fora, porque esses produtos de agricultura, tu precisa ter muita coisa, muito espaço para plantar, né? Olha só, o que está acontecendo no Brasil? Estão botando fogo lá no Pantanal, estão botando fogo aqui na Amazônia para quê? Para ter mais pasto, para plantar mais soja, né? Porque sabe que se plantar soja, vai vender. Vai vender para quem? Para a China, né? Por quê? Porque a China não quer mais plantar soja. A China agora quer produzir tecnologia, quer produzir carro, quer diversificar a produção dela, e é muita gente lá dentro também, né? Então, ela precisa também atender o mercado dela interno, né? E os chineses também não são muito exigentes, podemos dizer assim. Eles também têm essa questão de não ser tão exigentes, tá? Tanto que às vezes a gente vê um produto que é bem chinês mesmo, às vezes a gente vê cheio de defeitos, né? Existe problema de defeito no produto, né? Mas, por exemplo, o mercado americano já é um mercado extremamente exigente. Ele lá só entra se estiver dentro de vários padrões de qualidade que o comércio americano exige, né? Que o comércio americano exige. Ok? Deu para entender aí, gente? Tranquilo? Sim. Tranquilo. Tá, então quando eu falo Total Quality Management, ou seja, gerenciamento total de qualidade, quais são os aspectos fundamentais? É atender a necessidade e expectativa do cliente, a primeira parte e a mais importante da organização.
O cliente ele tem que ser o nosso objetivo principal, tá? Considerar o cliente fornecedor interno e externo, dentro desse nosso trabalho de qualidade, tá? A gente tem que considerar o cliente e também o fornecedor. Envolver todas as pessoas da organização, não adianta se isso não for uma cultura dentro da organização, a parte da qualidade, tá? Examinar o custo relacionado com a qualidade, porque o custo também não pode ser tão exorbitante que isso afete também o preço final do nosso produto, tá? E desenvolver sistema e procedimento que suportem a qualidade e a melhoria, né? Eu tenho que desenvolver os procedimentos necessários para isso e também desenvolver um processo de melhoria contínua. Isso é um gerenciamento total de qualidade. E quais são os benefícios que a gente tem com a qualidade? Então, na visão do fornecedor de TI, por exemplo, eu vou ter o quê? Maior produtividade, maior precisão nas estimativas, redução de defeitos no produto, aumento da confiabilidade do produto. Alguém entrou aqui, deixa eu autorizar. Deixa eu ver aqui. Só um momento. Vamos voltar para a apresentação. Menos esforço de retrabalho, menos horas extras de trabalho, redução do tempo para atender o mercado, redução de custos, desenvolvimento e manutenção, uma maior competitividade e maior índice de satisfação do cliente e usuário final. Perfeito? Tranquilo? Ok, professor. E na visão da contratante, de quem está contratando? Auxilia a definição do critério para a seleção e descredenciamento de fornecedores, auxilia a definição de processo de acompanhamento do progresso e desempenho dos fornecedores nas etapas de desenvolvimento, entrega e pós-entrega dos produtos, e auxilia a definição de critérios para avaliação e aceitação dos produtos entregue pelo fornecedor. Por quê? Aquilo que eu falei para vocês. Pode ser que o teu fornecedor, se ele tiver também um critério de qualidade para aquisição, ele vai contratar coisa boa. E ele quer contratar coisa boa. Quando eu falo coisa boa, ele quer contratar algo de qualidade, que atenda a expectativa dele. Tá? Ele não quer contratar coisa ruim. Eu estou falando isso para vocês porque às vezes, por exemplo, como é que tu vai contratar bem uma empresa de software ou um produto de software? É bom que tu conheça como fazer isso, né? De que maneira que tu pode fazer isso, né? De que maneira que tu pode ter um processo para adquirir uma selecionar fornecedores que trabalhem, né, com um serviço de qualidade, tá? Infelizmente, gente, a gente vê muito isso em administração pública, né? Porque a gente tem lá, por exemplo, a administração pública. Vou falar um pouco do instituto aí, que eu me lembro do que aconteceu no passado. A gente tem um processo de aquisição, que são pregões eletrônicos, e aquilo tem que ser mais benéficos para o cliente, né? Aliás, para a administração pública. O que é mais benéfico para a administração pública? O preço. Quanto mais barato, melhor. Vocês concordam comigo? Até porque a administração pública trabalha com o nosso dinheiro. Então ela não pode também adquirir coisas caríssimas, né? Só porque ela quer adquirir coisa cara. Então, eu vou falar, por exemplo, de ar-condicionado. Lá no Instituto nós temos vários ar-condicionados em várias salas. É necessário um serviço de limpeza do ar-condicionado, de manutenção do ar-condicionado. Porque ar-condicionado é um produto que pode, principalmente precisa de limpeza, né, para depois não causar problemas de saúde, né, nas pessoas, mas precisa também de manutenção, porque ele pode dar problema. Então, uma vez lá no Instituto, eu me lembro que foi contratada uma empresa por um processo que a gente chama de pregão eletrônico e tal. E esse é o critério da seleção na administração pública. Obviamente que tem forma da gente tentar amarrar as referências do serviço, mas a gente
tem que acatar o processo, ou seja, quem ganha é quem presta, quem deu o preço melhor dentro do pregão. Mas eu me lembro que uma vez entrou uma empresa lá, que era impressionante. A gente não sentia fé dos técnicos que iam prestar serviço. Parece que eles nunca tinham visto um ar-condicionado na frente deles, né? Eles praticamente desmontavam todo o ar-condicionado, iam fazer limpeza com um jato fortíssimo, desmontavam o ar, jogavam o jato, quando voltava o ar-condicionado eles não prestavam mais. Então, ou seja, ela causava mais prejuízo do que, né, favorecimento, assim, trazia algum ganho para a gente, né? Então, obviamente que não é um serviço prestado de qualidade. Se eu tiver uma empresa privada, eu vou querer contratar uma empresa boa. Aqui em casa, por exemplo, na minha casa, eu tenho 2 aparelhos de ar-condicionado. Eu sempre contratava pessoas assim que eu conhecia que mexiam com ar-condicionado. Teve uma época que fizeram tanta besteira com meus aparelhos de ar-condicionado que eu resolvi contratar uma empresa para fazer o serviço. Eu estou feliz da vida. Toda vez que eu preciso, eu contrato a empresa. O serviço é mais caro. Por quê? Porque a qualidade do serviço está embutida no preço. Às vezes a gente vai pelo preço mais baixo, mas ali não está o fator qualidade envolvido. Tá? Não estou dizendo que isso é regra. Né? Não existe regra. Dizer que o que é mais caro é de melhor qualidade. Não é isso. Mas normalmente é o que acontece. Tá? Beleza, gente? Deixa eu ver a nossa hora aqui, que eu falo que só, tá? Vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma coisa assim? Só uma referência aí, pessoal. Tipo, um software ele poderia ser, por exemplo, como nas empresas, né? Nas empresas, o funcionário ele pode ser o maior, sei lá, o excelente funcionário. Mas a partir do momento que ele cometeu um errinho, ele vai ser crucificado pro resto da vida naquela empresa. Então, tipo, um software, ele pode ser o melhor software 100% ali, mas a partir do momento que sei lá, um tempo de vida, né? Porque todo software tem um tempo de vida, sei lá. Então, ele deu defeito, ele apresentou defeito, que a partir daquele momento ele já não tem mais, vamos dizer assim, ele perde a garantia dele. É isso. É assim. É todo um processo. A gente vai conversar sobre isso, tá? É todo um processo. A gente pode garantir a qualidade pelo processo. E lá no processo, eu posso trabalhar muito bem com essa parte da inspeção e não entregar com nenhum tipo de problema o software, né? Ou seja, que ele atenda exatamente às necessidades do cliente. Então, o nosso foco aqui maior vai ser no processo. A gente conseguir desenvolver bem, né, com qualidade, para fazer a entrega também com qualidade. Tá bom? Ok, pessoal. E no caso, assim, como, por exemplo, quando a empresa resolve comprar um software, mas ela vai ter que, por exemplo, readequar os processos dela em relação ao software, né? E no caso, essa readequação vai influenciar na qualidade também do serviço, né, da empresa. Isso também está implícito na questão da qualidade também do software. Isso é um... Bom, é assim. O ideal não é que a empresa se adapte ao software. O ideal é que o software se adapte à rotina da empresa. Certo. Quando a gente diz que isso acontece, é que já tem algum problema no processo. Entendeu? Eu não estou dizendo que isso é difícil acontecer, que eu já vi acontecer várias vezes, né? Que aí você adquire às vezes um software que... Acontece muito disso, quando não tem muito critério de seleção, de análise das necessidades internas, tá? E aí a empresa acaba desenvolvendo... Acontece isso, aconteceu com uma empresa de supermercado aqui do estado que foi visitar outro supermercado fora de Belém e achou fantástico o software, não pensou 2 vezes, foi lá e comprou logo o software e trouxe.
Só que o software não estava alinhado com os processos da organização. Então, a organização teve que mudar e perdeu muito com essas mudanças. Entendeu? Então, não é o certo é tu teres saber encaixar o software, né, que esteja mais próximo à realidade da empresa, né? Quando eu falo em software de prateleira, né, esses softwares prontos. Vou contar uma historinha para vocês. Quando eu trabalhava na Unama, eu ministrava aula lá, eu tive uma aluna que ela dizia para mim, que ela dizia assim: professor, eu não gosto de programar, não é a minha praia. Não é a minha praia, eu não gosto de programar. E ela gostava muito da parte de análise, desenvolvimento de sistema. Era a área que ela mais gostava de atuar. E ela é uma pessoa muito virada, tá? Assim, ela já era de negócio, ela já tinha um negócio próprio dela, mas não era na área de tecnologia. Então era uma pessoa mesmo empreendedora. E aí ela descobriu um nicho de mercado para ela, o que é? Aqui na capital, Belém, nós temos muitos supermercados, tá? Mas nas cidades do interior, de médio porte, os supermercados não chegam lá. O que tem lá são os mercados, tá? Que tem uma certa proporção, mas que não chega a ser do nível de um supermercado. O que ela descobriu? Ela descobriu um nicho de mercado bem interessante. Ela ia nesses mercados do interior. Esse mercado do interior, ela fazia uma análise das necessidades, de como funcionava o mercado, o que é que o mercado tinha, como ele trabalhava, quais eram os seus processos, como eram os seus procedimentos, tá? E aí, o que ela fazia? Ela ia atrás de fornecedor. Por quê? Porque ela já conhecia... Opa, eu acho que eu passei aqui. Foi. Ela já conhecia, no mercado nacional, ela já conhecia pelo menos uns 8 softwares e conhecia muito bem. E ela via dentro desse conjunto de 8 softwares qual era o que se adequava melhor para aquele mercado. E ela dizia: olha, para o teu caso, é esse software que tu tem que contratar. Aí ela fazia essa intermediação junto com o fornecedor e ela fazia, adequava qual era o serviço que esse fornecedor tinha que entregar para o cliente, né? E ela fazia isso direto. Quando eu orientei o trabalho de conclusão dela, ela já tinha começado esse negócio. Ela tinha começado tanto que o trabalho de conclusão de curso dela era em cima de empreendedorismo nessa área. Muito interessante, por sinal. E ela e mais uma colega. A colega começou a trabalhar com ela e depois largou o negócio, não quis mais. Partiu para outra linha. E ela continuou. E ela fazia muito aqui no interior do estado. A última vez que eu encontrei com ela, já faz algum tempo, faz uns 2 anos. Tá? Ela já tinha um escritório aqui em Belém bem estruturado, com 6 ou 7 funcionários. E ela já tinha construído um escritório também em Fortaleza, para atender o Nordeste. Então ela tinha um escritório em Belém que atendia o Norte todo. E ela tinha um outro escritório já em Fortaleza para atender o Nordeste. E ela já tinha uma empresa que tinha uma quantidade já razoável de funcionários. E o mercado dela era esse, né? Ou seja, ela virou referência nesse tipo de consultoria, né? Mas por quê? O que foi o diferencial do negócio dela? É porque, como ela conhecia muito bem o mercado, ela conseguia indicar qual era a melhor solução e que não ia mudar tanto os procedimentos dos supermercados, né?
interno do supermercado, porque a solução praticamente se encaixava com pouquíssima customização ou quase nenhuma customização, né? Então o que eu estou falando para vocês o fato é que a qualidade do serviço dela era encontrar a solução que menos mudava a vida ou que fosse servir melhor para uma determinada organização, tá? Então assim, a gente diz que normalmente não é bom mudar o procedimento interno, entendeu? Mas às vezes acontece, mas isso a gente tem que tentar evitar. Beleza, gente? Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, Oi. no dia a dia das empresas, esse processo de para mensurar se o trabalho que estão fazendo tem qualidade, se os processos que estão tomando têm qualidade, geralmente como é que eu posso dizer? Esses parâmetros são diferentes de empresa para empresa ou são parâmetros que já são bem enraizados e geralmente muitas empresas dividem para construir software mesmo, para fazer produto? É assim, Se eu a entender. gente tem modelo de referências hoje, né? Então, por exemplo, o MPSBR e o CMMI são modelo de referência. Eles servem como parâmetro para a gente, entendeu? Então, é para isso mesmo que eles existem, né? Para servir como parâmetro. Então, assim, por exemplo, eu quero começar a trabalhar com esse conceito de qualidade da minha organização de software. Eu normalmente começo por onde? Primeira dúvida, por onde eu começo? Normalmente tu começas olhando o modelo de referência e saber aonde exatamente tu quer chegar, entendeu? Em que ponto tu quer chegar naquele modelo de referência. E a partir daí tu começa a trabalhar com base nele. Normalmente as empresas fazem isso. Então quando eu falo que existe uma padronização, bom, os processos estão lá, dizendo quais são os objetivos deles e o que é que tem que ser alcançado. Agora, como tu vai executar o processo, aí isso é de cada organização, tá? E é assim que a coisa acontece, né? Então hoje, por exemplo, a gente tem muitas empresas que já têm um bom nível de qualidade, vou explicar isso para você mais lá para frente, mas que elas têm como base esse modelo de referência. Elas vão lá e tem essa base e implantam os processos de qualidade interno delas. Entendeu? Entendi. Tranquilo? Tá, obrigado. Até aí tudo bem, gente? Tudo certo. Bom, são 8h20, tá? Como eu falei pra vocês, eu não vou ter vídeos muito de 3, 4 horas, não, até porque ninguém vai conseguir baixar depois, se quiser baixar os vídeos lá, tá? Então, assim, quebrou meu negócio aqui, por isso que eu não tô conseguindo colocar. Então, assim, nós vamos encerrar nossa aula hoje, tá? Nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto. Eu vou fazer a frequência de vocês e aí eu vou colocar o material da aula passada, porque na hora que eu fui gerar, que eu fui ver agora que não tinha gerado, agora logo antes de começar a nossa aula. E também vou colocar essa aula aqui, tá bom? E aí, gente, a gente se encontra novamente na quarta-feira que vem, ok? Ok, professor. Deixa eu abrir aqui a frequência. Vocês sabem se o professor de empreendedorismo vai dar aula segunda? E aí, galera? O senhor não vai dar não, né, professor? O senhor já tinha comentado. Não, segunda é feriado, tá, gente? Não tem aula não, tá? Feriado Então nacional, acho que provavelmente outra não vai pessoa também ter. não vai dar, né? Não tem aula não.
Ah, tá bom. Adriele. Presente. Hoje não é dia 9. Sim. Sim. Rapaz, fizeram alguma besteira aqui. Deixa eu ver. Nossa frequência. Ó. Ele tá dizendo que dia 9 é depois da data Seu de hoje. computador, professor. Seu computador tá no dia 8. Tá. É mesmo. Ele não pega a hora do servidor, ele pega a hora da máquina, né? Então, Isso. Ih, rapaz, bug. E aí, a qualidade, professor, o que você acha? oi? O que você acha da qualidade? Isso é ruim. Minha mãe já ficou um mês com problema. Ela ficou até com raiva do notebook, pensando que o problema do notebook sem acessar um site. Tava dando problema de token. Quando eu Já vi era porque a aconteceu. data tava errada. Já aconteceu comigo também. Era do Detran, negócio do Detran, não conseguia ver. Mas que ela quebra o computador e era culpa do Detran. Não é comum a gente pegar a data do computador, não. A gente normalmente pega a data do servidor, entendeu? Por isso que eu estranhei. Mas realmente, ele vai agora deixar colocado. Adriele, Presente, professor. Aldo, Presente. Antônio Carlos, Bianca. Bianca tava aí, não tava? Presente, professor. Eu autorizei a entrada dela aqui. Daniel de Araújo. Daniel, Presente, professor. Daniel Santiago. Presente. A Glória faltou. Joseph. Jonatas. Se alguém responder no chat aí, você me avisa, tá? Que eu não consigo ver o chat aqui. Jonatas. Maria Alice. Maria Alice. O Daniel Pureza respondeu. Tá, tudo bem aqui, já tá aqui. Nicolas. Tá aí o Nicolas. Pedro Henrique. Presente, professor. É o Pedro, né? Que respondeu agora. Isso. Rafael. Rafael Lima. Rafael Vale, Souza. Aqui, professor. Renata tá aí, né? Presente. Sidney. Aqui, professor. Benício. Presente, professor. William. William. Yuri. Bom, pessoal, tá mesmo esquema, tá? Eu vou manter esse material aqui. Na quarta-feira, a gente vai introduzir um outro material, que vai ser o material offline para vocês. Mas eu explico isso para vocês melhor na quarta-feira, tá? Por enquanto, a gente vai parar bem aqui nesse ponto e a gente continua na próxima aula. Ok, pessoal? Ok, professor. Ok. Boa Tá, noite. deixa eu só fazer um registro de vocês aí. Já saíram aí? Não? Não. O professor Delcio pediu para fazer um registro. Se vocês puderem, né? Ligar a câmera de vocês aí, tá? Ele pediu para bater uma foto aqui. Vixe, Só um nem momento, tem vou no entrar pelo computador. celular aqui. No meu caso, eu tô no PC, mas eu não tenho webcam. Tem também não. problema. Quem puder, puder. Quem não puder, tá? Só para eu poder registrar aqui para ele. Mas tem meu avatar aí. Esse Vinícius é muito bonito. Qual foi?
A mamãe sempre falava isso. Beleza, gente. Então, até quarta-feira que vem, tá bom? Então, bom feriado para todos vocês aí, bom descanso. E a gente retorna na quarta-feira. Tá ok. Demais, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Bom final de semana para todos. O William deve estar no Racionais agora. Sextou pra ele, né? Que não apareceu. Sextou.